Ah, e ele ameaçou, ele disse: eu sei onde você mora, eu sei onde você trabalha e você não quer que nada aconteça com você. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Neguei, o seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais uma atração do Gustavo Report. A história de hoje, nossa, gente do céu, que história absurda, vocês não perdem por esperar. Olha que nós já passamos golpes interessantes como o da Ana Delvey, o psiquiatra que roubou a vida do seu paciente, Elizabeth Holmes no Vale do Silício. Esse golpe aqui, ele é menos sofisticado, mas ele não deixa de ser assim descarado. Então se prepare que essa história hoje está prometendo e muito. E nesse momento eu já quero passar um recado muito especial para você. Você tem medo de pessoas de branco? Você tem medo de seringas? Você tem medo de ficar internado? Nesse hospital, qualquer erro pode ser fatal. E no dia 27, a próxima minissérie de 24 Horas na Mira, você vai reavaliar tudo o que você pensa sobre medicina. O Enfermeiro da Noite. Pois é, o Enfermeiro da Noite já estreou e você precisa conferir essa história que é muito fantástica e é muito emergente. Esse caso ele tem uma quantidade muito profunda de situações que vão acontecendo e você vai se perguntando, eu não estou acreditando que estão permitindo que isso aconteça, mas você vai refletir muito sobre todos os eventos e com certeza é um suspense médico que vai dar uma balada nas suas emoções. Então não deixe de conferir, o link está fixado aqui no primeiro comentário, todos os episódios já estão disponíveis, é só você clicar e você vai direto para a minissérie que está muito boa e você precisa conferir, ok? E nesse momento eu já gostaria de agradecer as pessoas que têm contribuído através do Valeu Demais, o mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube. E hoje a gente tem o Fábio Marques, a Mariana Moura, a Regiana Amaro, a Andréia Barbosa e a Carla Moraes. Eu agradeço muito, sou muito grato pelo carinho, pela gentileza, pela contribuição de vocês e eu desejo que possa se multiplicar de uma forma muito abundante na vida de todos vocês. E lembrando que se você quiser conferir outras atrações aqui do Gustavo Report, você encontra as sessões, as playlists, os casos, nós temos várias histórias independentes, como minisséries, sagas, então é muita coisa legal, muita coisa bacana. Temos as atrações 24 Horas da Mira com Pássaro Negro e as outras séries que você acha, principalmente a série Na Mira de Casos, que são casos individuais a cada episódio, então são histórias muito boas e muito quentes, se prepare. E nós vamos começar esse caso agora. O homem ao telefone tinha um sotaque do sul de Nova Jersey, o dom de falar e um toque de macho alfa discreto. E ele se apresentou como Pat e disse que estava procurando pelo amor aos 40 e tantos anos. A Pen Smith, uma mulher cega de 46 anos de Wisconsin, conheceu o pretendente misterioso através do serviço de namoro por telefone da Quest Personals em 2014. E ela o achou doce, com um charme curioso. Durante a primeira conversa, o Pat disse que valorizava a personalidade acima da aparência física. Não há necessidade de usar maquiagem, a beleza interior brilha mais forte. Ele proferiu essas palavras maravilhosas. E ele fez perguntas sobre a vida dela e a ouviu atentamente. E ele perguntou: como é um dia típico para você? Quais são seus hobbies? Para onde você gostaria de viajar? E quando o assunto se voltou para ele, ele descreveu sua casa na praia, que ficava na costa de Nova Jersey, seu avião particular, e ele sugeriu levá-la em uma viagem algum dia. E eles conversaram por mais de 3 horas. A Pen se abriu sobre a sua batalha pela perda de peso, o sentimento de solidão. Quando ela desligou, ela estava se sentindo cautelosamente otimista. E ela sentiu que ele tinha falado de forma suave ao seu coração e que ele sabia como puxar as cordas. E parecia que ele realmente queria conhecê-la. Mas quando Pat ligou de volta alguns dias depois, ele disse que estava correndo e que $400 caíram do seu bolso. E ele pediu a ela: por favor, você pode me enviar esse dinheiro? Nesse momento, ding, 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 um alarme disparou para ela. Então a Pen disse que vivia com um cheque de invalidez e não podia emprestar dinheiro a ele. E ele disse: eu aceito você por quem você é e por que você não me ajuda?
E ela disse não, não, não. E aí ele ficou com raiva, muita raiva. Ela acabou se recusando a enviar dinheiro e decidiu denunciá-lo. Quando ela chegou no Departamento de Justiça, eles identificaram esse homem como Patrick Gibler. E o Departamento de Justiça o conhecia muito bem. Nas últimas 3 décadas, dezenas de outras mulheres se apaixonaram por seus astutos e psicologicamente ousados esquemas de fraude amorosa. O rechonchudo e persuasivo Patrick abandonou a faculdade para ser o golpista de romance mais prolífico dos Estados Unidos. Ele roubou pelo menos 155 mulheres e mais de $500 mil, segundo policiais, promotores e vítimas. O Patrick agora tem 58 anos e ele foi enviado para a prisão pelo menos 4 vezes pelo golpe. Ele escapou da custódia federal 2 vezes e nas 2 vezes ele cometeu crimes enquanto estava foragido, inclusive quando a pandemia interrompeu os encontros pessoais. Em julho, o enganador Don Juan se declarou culpado de fraude eletrônica, em seu caso mais recente. Depois de décadas de muitos tapas no pulso, ele agora enfrenta uma sentença de 25 anos atrás das grades no próximo mês. Em um telefonema da prisão federal, o Patrick disse que enganou as mulheres para apoiar seu vício degenerado no jogo. E ele insistiu que merece outra chance de reabilitação e prometeu se banir dos cassinos por toda a vida. A Pen não está comprando essa história e ela disse que ele deveria ficar na prisão pelo resto de seus dias. Ele é um criminoso de carreira e um sociopata. Se ele sair, vai fazer isso de novo. O Patrick, na verdade, é um dos pioneiros do golpe do namorado, que agora está entre os crimes que mais crescem nos Estados Unidos. Por outro lado, pelo menos $50 milhões foram perdidos em golpes como esse. Kate Waters, cofundadora da organização sem fins lucrativos e advogada contra golpistas de romance, disse: esse é um jogo de palavras. Esses caras ficam sentados lá e ouvem por horas sobre a vida de uma vítima e eles estão apenas coletando informações e é assim que eles puxam. É doentio o que eles fazem, mas eles fazem. Patrick é um caso raro porque ele conseguiu aplicar golpes mesmo dentro da prisão. E aparentemente, a especialista nunca ouviu falar de uma única pessoa cometendo mais golpes de romance do que ele. Nas últimas 3 décadas, as autoridades dizem que o seu esquema foi mais ou menos assim. Encontrar uma mulher solteira por meio de um anúncio pessoal, uma linha de bate-papo para solteiros ou um serviço de namoro pela internet. Então ele cortejava com conversas destinadas a farejar seus medos e empatias pessoais, e em seguida ele usava um golpe duplo de charme e pressão para convencê-la a enviar dinheiro, variando de 250 a $50 mil por vítima. Patrick é um mestre manipulador que fez fortuna contando histórias feitas sob medida e armando os pontos fracos emocionais das mulheres de acordo com promotores de casos passados e atuais. Ele é criativo e compulsivo em relação ao seu esquema e anteriormente chegou a manter registros meticulosos com notas sobre dezenas de vítimas. Uma vez que ele determinasse que uma mulher estava pronta para ser enganada, ele faria uma marca ao lado do nome dela e entrava em ação. O veterano em artimanha se passou por policial, filho de um juiz proeminente, grande ganhador do cassino e funcionário de uma loteria estadual. Outras vezes, ele desempenhava o papel de um cara rico que simplesmente estava sem sorte. Ele enganou viúvas de coração partido, mães solteiras e mulheres com deficiência. Outras que haviam se divorciado recentemente foram demitidas ou estavam de luto pela perda ou falecimento de filhos ou pais. E essas mulheres poderiam variar entre 20 e 60 anos, pelo menos em 15 estados, incluindo Texas, Ohio e Nova York. E incluindo mais distantes, como Reino Unido e Canadá. O Patrick foi preso pela primeira vez por enganar mulheres em 1989, muito antes dos golpes de romance sequer ser um termo. Naquele ano, ele foi acusado de convencer pelo menos 10 mulheres em Nova York a pagar grandes contas de cartão de crédito para ele e nunca pagá-las. Nos anos seguintes, ele acumulou mais de 30 condenações, em grande parte por pequenos furtos, além de agressão sexual em 1990, de acordo com registros do tribunal. O Patrick logo se formou de trapaceiro de pequeno porte para fraudador em tempo integral. Em 1995, ele persuadiu pelo menos 2 vítimas a enviar dinheiro para ele em um cassino e foi preso depois visando pelo menos mais uma mulher em 97. Ele cumpriu 9 meses de prisão por furto lá em 97 mesmo. Uma vez livre, o Patrick voltou rapidamente à mesma agitação. Durante um período de 3 meses em 2001, ele roubou
31 mil dólares de 20 mulheres em todo o país depois de conhecê-las por meio de um serviço de namoro por telefone. E essas eram apenas as vítimas dispostas a falar. Algumas vítimas ficavam tão envergonhadas, mesmo estando sem uma quantia substancial de dinheiro, que não queriam se apresentar. Em um desses casos, o Patrick disse a outra iludida de 52 anos que ele tirou a sorte grande em um cassino e precisava pedir dinheiro emprestado para pagar os impostos. Com outra, ele encantou uma senhora de 50 anos de Gillard, em Nova York, para que ela lhe emprestasse dinheiro para consertar seu carro. É claro que ele desapareceu com todo o dinheiro. Em junho de 2001, a polícia o rastreou até um cassino de Atlantic City e ele foi preso na mesa do poker como fugitivo. Ele tinha 36 anos, morava em um trailer com uma mulher nas proximidades de Kensborough, Nova York. Patrick se declarou culpado de 2 acusações de furto e culpou os crimes por seu vício em jogos de azar. Ele disse ao juiz Thomas Breslin em sua audiência de sentença em novembro de 2001: "Eu não sou uma pessoa violenta. Eu sou uma pessoa que faz coisas estúpidas para sustentar o meu hábito, juiz." Ele prometeu pagar suas vítimas e prometeu receber tratamento. Aí o juiz Thomas Breslin o sentenciou a 6 meses que ele já havia cumprido em liberdade condicional. Em poucos meses, ele já estava de volta, dessa vez enganando mais mulheres do que nunca. Patrick conheceu algumas de suas vítimas através do site de namoro lavalife.com no início dos anos 2000, juntamente com linhas telefônicas para solteiros, como conexões íntimas e linhas privadas. Ele cortejava por e-mail e muitas vezes ligava de um telefone público para evitar ser rastreado antes de desaparecer com a grana dessas mulheres. E a Shirley Whitfield também caiu nas mentiras do Patrick. A mulher da Carolina do Norte havia se separado do marido e estava de luto pelo pai, que havia morrido recentemente de leucemia, quando o conheceu em 2001. E ela ansiava por intimidade, foi franca com o Patrick sobre seus problemas de saúde, incluindo que ela era cega e sofria de diabetes e obesidade. E ele prometeu um romance e disse a ela que ele se mudaria para a Carolina do Norte, que ele era um nortista, e ela percebia que ele tinha uma fala suave, rápida, e após várias conversas telefônicas, o Patrick então pediu empréstimos. E ele fez parecer que era uma questão de vida ou tragédia. E ele foi tão persuasivo que ela penhorou suas joias e o laptop e pediu dinheiro emprestado à tia para ajudá-lo. Quando o irmão dela sofreu um ataque cardíaco, o Patrick se ofereceu para viajar com ela para Geórgia e cuidar dele. E ele disse: "Olha, eu vou e tal, mas você só precisa me emprestar um dinheiro para viagem." Aí ela foi e deu o dinheiro a ele. E é claro que ele sumiu. No total, ele pegou dela 20 mil dólares. E a Shirley teve que declarar falência. Já a Carolyn Corran falou pela primeira vez com o Patrick em outubro de 2003, após um ano difícil. A mãe, que morava em Houston, no Texas, havia perdido recentemente seu único filho em um acidente de carro. E ela havia sido demitida do trabalho e estava ajudando o pai, principalmente porque ele estava enfrentando um câncer terminal. Aí o Patrick, que ela conheceu através do Cast Personals, disse a ela que conseguiu um emprego em Lone Star e planejava se mudar para a área dela. Aí eles tiveram uma conversa franca e ela mencionou que havia um pagamento de 20 mil dólares que ela recebeu da apólice de seguro de vida do seu falecido filho. O Patrick logo alegou estar na estrada em direção a Houston e então ligou para relatar que os pneus do seu SUV haviam estourado. Aí ele pediu o dinheiro emprestado para comprar novos pneus e prometeu pagá-la de volta assim que chegasse. Ela esperou ele com antecipação, mas o Patrick nunca apareceu. Aí algumas semanas depois ele ligou alegando que havia sido preso e pediu dinheiro para a fiança. E ela concordou em ajudar. Mas quando atingiu o limite de saque de 400 dólares em caixas eletrônicos, o Patrick a instruiu a fazer um roubo próprio. Com um ar de autoridade autoconfiante, ele ordenou que ela comprasse uma TV no Walmart com seu cartão de débito e depois devolvesse em outro Walmart a TV para que pudesse receber o dinheiro em espécie. Quando a Carolyn chegou no limite, o Patrick ficou furioso e disse: "Não, eu vou derrubar o seu pai doente se você não conseguir me dar o dinheiro." E ela acreditava que ele era capaz disso. Então a Carolyn acabou vendendo seu carro e dando o dinheiro a ele. No total, Patrick pegou 18 mil dólares de Carolyn, deixando-a sem um tostão. Ela teve que pedir dinheiro emprestado para o aluguel e não tinha nem dinheiro para comprar comida. Entre 2000 e 2005, Patrick conseguiu faturar 400 mil dólares, dando a volta em diversas mulheres. E a Catherine foi uma dessas.
E ele se passava por um namorado em potencial e ninguém sabia que ele havia cometido vários crimes e estava usando pseudônimos. Então era difícil de chegar especificamente a ele, rastreando os seus antecedentes criminais e o que ele estava exercendo na época. Aí o Patrick prometeu acabar com a solidão de uma mulher que havia recentemente terminado um relacionamento de longo prazo. E ele disse: olha, eu vou consolar teu coração, eu sei que você perdeu essa pessoa querida, mas deixa comigo. Mas aí o charme dele não funcionou o bastante. E ele ameaçou, ele disse: eu sei onde você mora, eu sei onde você trabalha e você não quer que nada aconteça com você. Para outras, ele perdeu ainda mais a paciência e chegou a ameaçar tirar a vida. Então, em 2005, o Patrick foi preso em março, em um cassino em Atlantic City, e foi acusado de 21 acusações de fraude eletrônica, fraude postal e extorsão. Em uma audiência no tribunal naquele mês, ele riu durante a breve audiência e finalmente se declarou culpado de 10 acusações de fraude eletrônica no ano seguinte. Aí, na audiência de sentença em abril de 2007, a Sandra Bick, uma caixa de serviço de transferência de dinheiro do cassino do Atlantic City, testemunhou no tribunal que o Patrick era seu cliente mais regular. Ela disse que ele usava uma pergunta teste para coletar dinheiro sem ter que mostrar identificação. Então, ela descreveu ele em um momento em que ele chegou a dizer que havia passado a perna em 3 vítimas em um único dia. Quando ele foi pegar o dinheiro, ele ergueu o pulso para cima e disse: sim, são 3 em um dia. A Carolyn também falou na audiência de sentença dele e ela disse que a traição do Patrick destruiu a sua fé no amor e a deixou na miséria. E ela disse: olha, nunca haverá outro homem na minha vida. O Patrick pegou tudo que eu tinha, autoestima, o dinheiro, tudo. E ela disse isso ao juiz distrital, o Robert Gugler. E a Shirley, que testemunhou, disse: Senhor, por favor, dê a ele uma punição severa. Eu não serei mais a mesma emocionalmente. Eu quero que ele sinta a dor, a mágoa e a agonia de cada uma de nós. Em um pedido de desculpa desconexo, o Patrick enfrentou suas vítimas e admitiu que jogou fora o seu dinheiro. Eu sou ganancioso mesmo, e eu sou um besta, e eu só estava preocupado com uma coisa, comigo mesmo. Eu sou um completo perdedor. Aí o juiz, Robert, o condenou a 9 anos e meio de prisão e 3 anos de liberdade condicional. E o juiz disse: você precisa parar de roubar. E ele disse: eu preciso de tratamento hospitalar. Aí o juiz disse: você é um vigarista. Então, o telefone de Marilyn Tanner começou a tocar sem parar em 18 de janeiro de 2013. As ligações eram da Secretaria Federal de Prisões, que alertavam a mulher de Albany que o Patrick havia escapado da prisão. A Marilyn, que havia perdido $1.000 para o Patrick anos antes, disse que foi inundada por 100 ligações em 4 dias. E ela não podia impedir, porque eram ligações automáticas. E naquela semana, não apenas ela, mas as outras vítimas dele também foram bombardeadas por mensagens automáticas, reacendendo traumas passados. E essas mulheres ficaram muito nervosas. O Patrick havia fugido de uma casa de recuperação na Filadélfia depois de ser transferido da prisão federal da cidade. E aí o centro de tratamento de Luzerne, que oferecia terapia de dependência e treinamento de reinserção no trabalho, permitiu que ele saísse sem supervisão para se candidatar a um emprego. E aí ele nunca mais voltou. Um mês depois, em fevereiro de 2013, as autoridades o prenderam no quarto 106 do Rodney, um hotel econômico perto de um conjunto de cassinos em Atlantic City, e lá eles encontraram um caderno com os nomes das mulheres que ele conheceu em linhas de bate-papo por telefone. O Patrick havia feito registros dos seus hobbies, descrições físicas das vítimas e onde elas moravam. E ele até colocava assim: essa aqui tem conta poupança, essa aqui tem uma casa grande, vale a pena. Quando foi capturado, ele cumpriu 10 meses de prisão pela fuga e foi libertado em liberdade condicional supervisionada em dezembro de 2013. Mas ele ainda não tinha aprendido a lição. Entre janeiro de 2013 e dezembro de 2014, inclusive enquanto era procurado como fugitivo, ele já havia roubado pelo menos $40 mil de 10 mulheres em 5 estados. Aí o Patrick se declarou culpado de uma acusação de viagem interestadual e intenção de lavar dinheiro e foi condenado a 5 anos atrás das grades em 2017. 3 anos depois, enquanto a pandemia se espalhava, o Patrick escapou da custódia federal novamente. E ele foi aprovado para ser transportado de uma prisão federal em Lewisburg, Pensilvânia, para uma casa de recuperação em Newark, Nova Jersey,
com escala na Carolina do Norte em julho de 2020. Funcionários da prisão o acompanharam até o aeroporto e o viram entrar no avião, mas ele nunca apareceu em Newark. De abril de 2019 a março de 2021, inclusive enquanto ele estava foragido pela segunda vez, ele arrecadou um total de 37.481 mil dólares de mais de 12 mulheres que ele havia conhecido em serviços de namoro por telefone. Ele tinha dito a algumas das mulheres que tinha casas na área e planejava se mudar para lá. O Patrick convenceu cada vítima de que ele estava em um relacionamento romântico com ela. E é claro, sob pretextos falsos e fraudulentos para que elas enviassem dinheiro a ele. Não ficou claro como ele conseguiu conquistar tantas mulheres atrás das grades. Aí o Patrick foi preso no centro de jogos em Atlantic City em março de 2021 e acusado de fuga e fraude eletrônica. Aí, em julho, ele se declarou culpado de ambas as acusações. Aí agora, depois de causar décadas de desgosto e dificuldades financeiras, ele pode pegar até 25 anos de prisão. Ele está programado para ser sentenciado pelo juiz, o mesmo juiz, novamente em 16 de novembro. Aí o Patrick diz que ele é uma vítima da sua própria impotência diante do jogo. Ele se descreve como uma pessoa muito inteligente e um leitor voraz, com uma personalidade totalmente extrovertida. Ele disse, olha, eu cresci em um lar amoroso, meus pais eram rígidos, mas eu nunca tive nenhum problema antes da minha primeira viagem a um cassino de Nova Jersey aos 19 anos. E ele disse, as luzes brilhantes eram emocionantes e a onda de dopamina inebriante. Eu nunca usei substâncias ilícitas na minha vida, eu nunca experimentei as substâncias, mas isso se tornou uma obsessão, eu fiquei viciado, foi o máximo. Os jogos, no caso. Aí ele se mudou para o interior de Nova York para escapar das tentações da faixa de Atlantic City. E isso quando ele tinha 20 e poucos anos. Só que o desejo parecia segui-lo em todos os lugares. Aí ele pensou, poxa, eu me mudei pra cá pra fugir do jogo, então o que eu vejo? Apostas em cavalos na TV e, meu Deus, posso fazer apostas pelo telefone. E de repente em um dia ele tinha 3 dólares e no outro 3 mil dólares. Ele jogava muito poker, blackjack e eram seus jogos de escolha. E por breves períodos ele era conhecido como um alto apostador e cortejado por cassinos de Atlantic City e Las Vegas. E ele diz, fui tratado como realeza, eles me colocaram em suítes, voei de primeira classe em aviões para Vegas, eu nunca tive que pagar um ingresso, eu fui em show em Las Vegas, eu vi a Celine Dion cantando e eu fui tratado como rei. Mas como todos os viciados em jogos de azar, a sua sorte acabou, assim como seu dinheiro. Aí no início dos anos 90 ele estava quase falido, sem nenhum conjunto de habilidades profissionais aparentes e então começou a enganar as pessoas. Durante algum tempo ele estava morando com uma namorada, uma enfermeira que não tinha ideia do que ele estava fazendo, nem que ele enganava as mulheres enquanto elas estavam no trabalho. E ele disse, infelizmente eu enganei por muitos anos, só que eu não estou feliz com o que eu fiz. Eu sei que foi emocionante e, claro, eu tive muitas falhas ao longo do caminho. Mas aí quando ele foi questionado sobre as suas vítimas, ele disse, olha, ninguém colocou uma na cabeça delas. Elas foram para a Western Union por vontade própria e me enviaram dinheiro. O meu advogado disse, olha, essas mulheres eram um pouco ingênuas e por isso elas enviaram dinheiro a você. E foi assim, simplesmente aconteceu. Eu tive que pegar o dinheiro e pronto. Aí na entrevista por telefone, ele disse, eu quero dar um monte de passos, eu quero acabar com o meu vício em jogos de uma vez por todas e, claro, eu quero me internar em uma reabilitação e me banir dos cassinos por toda a vida. E ele se recusou a comentar casos e situações específicas ou porque ele espera que o juiz Kugler acredite na sua promessa de reabilitação, considerando todo o seu histórico. Ele insistiu que nunca teve tratamento hospitalar para jogadores compulsivos antes. E ele disse, eu não posso pagar um preço de 12 mil dólares por 30 dias de internação. E quando o jornalista perguntou por que ele continuava voltando ao mesmo golpe depois que ele havia enganado 155 mulheres, ele disse, você fez sua lição de casa, hein? E aí parou de responder as perguntas dela. Atualmente ele ouve rádio esportivo, isso atrás das grades, dispara e-mails em um tablet do computador pessoal que ele tem na prisão e ele tem amigos que o ajudam com dinheiro. E ele disse, eu vou ficar bem, eu tenho muito o que esperar quando sair daqui. Depois que o Patrick tentou enganar a Ten, ela o procurou no Google e ele usou o seu nome verdadeiro e ela descobriu que tinha um artigo sobre ele no Love Fraud que visava expor sociopatas comuns. Quando ela falou com o Patrick de novo por telefone, isso na época, ela disse, olha, eu descobri quem é você pertence à prisão.
Ela ficou muito aliviada com a prisão dele em dezembro de 2014, mas ela diz que a interação machucou a crença dela no verdadeiro romance. E ela sentiu protegida e isolada, como se alguém tivesse construído o famoso muro ao redor de seu coração. E ela perguntava, poxa, esse cara com quem eu estou falando, né, outras pessoas que ela foi conhecendo, será que estão me enganando? Será que me querem de verdade? Ela encontrou, finalmente, o amor, um parceiro de longa data, que como ela é deficiente visual, ela diz, eu estou feliz agora, e em uma reviravolta improvável, o casal se conheceu na mesma linha de namoro por telefone, onde o Patrick havia contado suas mentiras. E ela diz, olha, eu fiquei com vergonha no começo, mas eu não tenho mais. Esses caras precisam ser parados. E pode acontecer com qualquer um. Bom, quando esse homem fugir da cadeia de novo, a gente já sabe que a polícia tem que procurá-lo em Atlantic City, porque com certeza ele vai estar no cassino de lá. Eu acho que ele tem que ser condenado sim a 25 anos de cadeia. Pelo pouco que ele disse no telefone para a jornalista, é evidente que ele não mudou nada e que ele não se arrepende de verdade. E mesmo se tivesse se arrependido, vou mudar de vida, isso não afeta o fato de que ele precisa pagar pelo que fez. E obviamente ele não pagou, porque é preso, é solto, liberdade condicional, é uma farra na cadeia, né? Tablet, que é isso? Eu acho muito absurdo, é muita regalia para essas pessoas, francamente, Wi-Fi na cadeia, né? Me poupe. E eu acho assim que o mais triste nesse contexto todo é que esse homem, ele era natural para ele exercer esse tipo de golpes e enganar pessoas, porque tem gente que precisa fazer isso para viver. Existem pessoas que vivem à base de golpes, de mentiras, de enganos, e quanto mais as pessoas enganam, muitas vezes elas acabam não sentindo o impacto que isso causa nas outras pessoas, porque o fato, e eu falo no sentir, porque o sentimento de mover algo dentro dele, de causar algum remorso ou arrependimento, até mesmo uma mudança de atitude. Então ele via o que acontecia com essas mulheres, ou então tinha impressão do que poderia acontecer com ela, também o caso, né, ele não tinha como ver porque ele dava fora e o namoro era por telefone, mas de qualquer maneira, eu acho que isso inclusive facilitava, porque quando você não vê a vítima, quando você não vê o que acontece com quem você está passando a perna, você realmente não precisa lidar muito bem com aquele sentimento, porque a gente fica mais movido quando a gente vê a consequência dos nossos atos ou daquilo que causamos em alguém. Quando não vemos, ficamos apenas à mercê da nossa imaginação. E era o que acontecia com esse homem. É muito fácil ser golpista nesse método que ele executou, que era simplesmente nem sequer ficar sabendo o que aconteceu com essas mulheres. Quando eu estava fazendo a pesquisa para esse caso, eu vi um relato de um homem que ele disse que uma vez ele foi enganado por uma mulher. Eu achei muito interessante o relato dele e eu trouxe aqui para contar para vocês. Ele disse que ela o usou para consertar coisas em sua casa, com a ideia, com a expectativa de que eles teriam alguma coisa, um romance, um namoro, né? Ele estava ali tentando cortejá-la. Depois ele gastou $100 para colocar uma rede de basquete para a festa de aniversário do filho dela. Aí uma noite ela ligou para ele e disse, ei, você pode vir aqui? E ele disse, posso. E quando ele chegou lá, ela falou, olha, você pode cuidar do meu filho? E ele disse, posso. É que eu preciso sair. E ele falou, ai, que bom, alguma coisa urgente e tal? Ela disse, não, é que eu tô indo pro encontro. Eu acho que assim, para algumas dessas vítimas, eu tenho compaixão de todas elas, tá? Mas eu preciso dizer algumas coisas que são sérias aqui. Algumas pessoas precisam se olhar no espelho, francamente, porque realmente as histórias não condizem. Quando eu digo não condizem, o fato de eu tenho avião, eu sou bambambam, eu tenho várias casas, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O básico seria pensar um pouco, poxa, essa pessoa tem tudo isso, por que ela está entrando em contato comigo? Eu já atendi pessoas, já atendi pacientes que estavam sendo enganadas em golpes literalmente como esse, de alguém que estava captando dinheiro. E eu sempre digo isso, quais foram as bandeiras vermelhas que você deixou passar? E eu começo a revisar a história com as minhas pacientes ou pacientes e eu falo, olha, vamos desde o começo. Quando começou? Como vocês começaram a conversar? E aí aconteceu isso. E às vezes as pessoas, nossa, agora que você está falando eu lembrei disso. E o mapa assim fica vermelho, sabe, como um campo minado. Por quê? Porque as coisas daquele ponto de vista passam
a fazer mais sentido, ou total clareza, porque muitas vezes no processo as pessoas tendem a jogar para debaixo do tapete os sinais que elas estão vendo ou recebendo indiretamente de algumas coisas que não estão tão condizentes, alguns comportamentos que não fazem sentido, né? Por exemplo, um cara rico, que tem avião, que tem casas. Ai, preciso de dinheiro porque meu carro quebrou. Amigos, vamos ser francos. Uma pessoa rica não vai precisar de $400. Não vai, não vai. Se uma pessoa rica apareceu hoje, conversar comigo, ai, sou rica, eu tenho isso, tenho aquilo, bababá, eu falo, que bom pra você. Porque se a pessoa me pedir dinheiro, eu vou dizer, eu sinto muito, eu não vou emprestar. E é lógico que, assim, tem muitos fatores nessas situações, como carência, a fragilidade, etc. Mas uma das coisas mais frustrantes nessas histórias é que as mulheres, a maior parte, são maduras. Pessoas que têm muita experiência de vida, mas que ainda assim caem nessas situações. E esses golpistas têm como alvo mulheres de meia idade, vulneráveis, que não são convencionalmente atraentes, mulheres que não recebem muita atenção masculina, e daí nesse caso, quando recebem, se sentem no topo do mundo. Então, de certa forma, essas mulheres elas estão sendo enganadas e pensam que estão levando a melhor na situação. E muitas vezes elas não querem arriscar a oportunidade única de alguém que finalmente se interessou por elas, negando dinheiro a essa pessoa. E elas acham que estão fortalecendo a relação com o dinheiro. Se você olhar para as mensagens de forma isolada, onde o vigarista pediu dinheiro, você pode ver claramente ali a bandeira de fuja enquanto você pode. Mas a situação é maior do que isso. Porque antes do golpe ser aplicado, aquela vítima, ela foi preparada para aquele momento por meses e meses e meses. Então, muitas vezes, esse sinal de alerta está isolado e acabam não fazendo parte de uma série contínua de eventos positivos que acabam se sobressaindo em cima daquela circunstância estranha. O fato é que você precisa ficar atento. Se eles, tá? Seja homem ou mulher, começar a te chamar de querido, querida, meu amor, docinho, anjo, quando você nunca conheceu pessoalmente ou mal se comunicou ou talvez teve apenas 2 encontros, provavelmente eles estão tentando te pegar emocionalmente, ligando você a ele rapidamente. As únicas pessoas que fazem essa aproximação assim super vapt-vupt estão tentando obter algo de você. Na maioria dos casos é dinheiro, ou status, ou uma combinação dessas coisas, mas com certeza não é amor. E eu acho que a reflexão mais chocante nesses golpes por telefone é que a maioria das pessoas que estão sendo enganadas provavelmente ensinou seus filhos a não falar com estranhos. Mas aqui estão elas, que precisam ser ensinadas a não dar dinheiro a estranhos. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, passe esse vídeo pra frente, eu espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível nas livrarias, está disponível no meu site, ou você pode falar comigo pelo Instagram. Vai marcadores, pôsteres exclusivos, conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar o serial killer que está escondido em sua própria casa. Você pode me seguir no Instagram, Gustavo Endo Psicanalista. Eu tenho um canal no Telegram, um grupo onde eu envio áudios, a gente troca bastidores, tem muita coisa legal que vem à tona por lá. E eu tenho um canal de cortes também, onde as análises são recortadas, postadas por lá. Tem muita coisa bacana, em breve vai ter coisa inédita também, só no canal de cortes. A gente se vê no próximo caso, não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Pantera Negra, o sucesso que explodiu e levou o nome de Chadwick Boseman aos 4 cantos da terra. Mas havia um segredo que ninguém sabia. Os detalhes completos da origem e do fim mortal de uma estrela da Marvel.